Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marco Aurélio, sou Education Advisor, aqui alocado em Maceió, Alagoas, e estou com a Super Dani. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele Marina, sou aqui orientadora da Education USA em Recife. Estou falando agora de um rainy Recife, E de Rainy chovendo por Maceió aqui, e também. tentei colocar aqui um filtro de São João, porque a gente já está nesse clima junino, né? Bem-vindos, boa tarde a todos. Ok, e aqui também está chovendo bastante, mas enfim, começou agora. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre documentos escolares e cartas de recomendação. Essa sessão está sendo gravada, e aí a gente vai disponibilizar o link da gravação pelo YouTube mais para frente, tá bom? E aí nós temos a nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre documentos escolares no geral, histórico escolar, a questão do school profile, que todo candidato tem que ter quando for aplicar para universidades americanas, lembrando que estamos com foco mais em graduação, tá? Mas muitas das informações que a gente vai expor aqui também podem ser utilizadas para pós-graduação, para mestrado e doutorado. E vamos falar um pouquinho sobre a questão das traduções e focar mais em cartas de recomendação, tanto dos professores quanto dos counselors, que podem ser coordenadores e diretores, e a gente vai ver alguns exemplos aqui de cartas que são muito bem elaboradas. E bom, Marco, eu posso falar dessa primeira parte, e ok, aí depois você volta um pouquinho. ok. Então, gente, né, a gente vai estar seguindo aí falando um pouco desses documentos escolares, né, que são de fato os documentos que não dependem diretamente de vocês, né, mas a ação de vocês sobre esses documentos, ela vai ser bem importante para vocês guiarem um pouco, inclusive os representantes das escolas de vocês, em alguns elementos, até educarem, no sentido assim, de que eles aprendam sobre esse tipo de documento, já que a gente sabe que muitas vezes numa escola regular aqui no Brasil, né, um coordenador pode acontecer dele nunca ter feito sequer, né, uma carta de recomendação na vida, né? Então tem todo esse papel de vocês entenderem, se apropriarem do que são esses documentos escolares também e da importância deles no processo, para falarem na escola de vocês e tentarem dar o suporte para que eles possam preparar os melhores documentos possíveis quando tiver um espaço aí de subjetividade, digamos assim, né? Porque em alguns não vai ter, como é o caso, né, dos transcripts, né? O histórico escolar. O histórico escolar é um documento que aí é mais simples do ponto de vista do fato levando em consideração, né, o fato de que é um documento escolar formal. Toda escola vai ter sim um transcript, seu histórico escolar. Normalmente vai ser a ficha 19 com relação ao ensino médio. Mas vocês vão precisar também submeter o histórico do nono ano, que aqui no Brasil seria a ficha 18, né, que é aquele documento que mostra todo o seu fundamental, mas que o que vai ser levado em consideração é o último ano, né, o nono ano do fundamental. E isso se dá porque nos Estados Unidos o ensino médio ele tem duração de 4 anos, então daí são contados os últimos 4 anos, né, dessa formação básica, que aqui no nosso caso pega o ensino médio e esse último ano do fundamental, que é o nono ano. E então, né, o que é que precisa ter nesse documento? Né? Aqui a gente tem, na verdade, acho que você pode passar, Uhum. Marco, rapidinho. Pronto. Vou falar, na verdade, dos diferentes tipos de documentos, tá? E ali, no primeiro slide, a gente estava falando do ponto de vista dos documentos eles demonstrarem, no caso, que são documentos oficiais. Então, devem ser documentos que estão no timbrado da escola, que estão assinados pelas pessoas adequadas, que tenham a marca da escola, um carimbo da escola, tá? Que vão estar assinados adequadamente. Então, tudo isso eles devem tomar cuidado. E caso vejam, verifiquem que falta alguma coisa, volta para a escola para buscar. Esses documentos devem ser todos traduzidos para o inglês, também. Essa tradução, normalmente, no caso desses documentos, deve ser uma tradução oficial, uma tradução que, no caso, por exemplo, do Education USA, a gente tem a capacidade e a autorização para fazer. Nessas traduções reconhecidas como oficiais, né, pelo governo americano, para as universidades americanas. Então, vocês podem procurar um Centro Education USA mais próximo de vocês para justamente solicitar, no caso, essa tradução. Essas traduções, elas são um serviço especializado de cada Centro Education USA e cada centro vai ter, normalmente, um valor, né, que é operado naquela região, né, para a tradução desses documentos, tá? E aí, falando um pouquinho sobre cada um deles. Os transcripts, né? Sempre que vocês virem esse termo, ele se relaciona ao histórico escolar.
né, suas notas, né, e normalmente é aquele histórico final, né, que é aquele histórico que vai reunir todas as suas médias globais, né, de cada disciplina naquele ano, tá? Lembrando que são os dos 4 últimos anos, como eu já comentei, devem ser os históricos oficiais, tá? Vocês vão solicitar na escola, no timbrado, bonitinho, assinados, traduzidos para o inglês, e a gente comentou aqui da tradução certificada, já que na maioria das escolas regulares, especialmente aqui no Brasil, essa tradução ela não é já pronta, oferecida diretamente pela escola. Se for, maravilha, mas normalmente não é, tá? Então vocês vão ter que também se ligar um pouco aí nessa questão de como vai ser o processo, né, de solicitar na escola, solicitar a tradução e também voltar esse material para o teu counselor, para que ele possa submeter. A gente vai falar um pouquinho mais da submissão, mas essa submissão desses transcripts é feita diretamente pelo counselor, através do formulário que a escola indicar que ela recebe como parte da sua candidatura, tá? E aí, no caso, a maioria das instituições, não é nem a maioria, mas eu diria um dos das grandes formas, né, de você enviar, uma das principais formas de você submeter suas candidaturas é através do Common App, né, que reúne um grupo grande de universidades parceiras que aceitam essa candidatura através desse sistema, o que facilita muito, porque daí você pode submeter para várias instituições através dessa plataforma, tá? E também o teu counselor vai poder submeter através da plataforma, mas existe um processo também que você precisa fazer, né? E aí esse processo, tem toda uma orientação diretamente no site do Common App, mas você precisa, numa área de recomendações, adicionar lá o teu counselor, que seria normalmente o próprio coordenador da escola, para escolas que não têm essa posição, né, do counselor, de um orientador. Então, em geral, vai ser o coordenador, alguém que deve conhecer você, né, especialmente bem. Se não, já aproveita esses próximos meses para se fazer presente, participativo e conhecer bem essa pessoa que vai ser esse coordenador, porque ele vai precisar escrever uma carta falando sobre você, como são suas atividades na escola, tua participação nas atividades, quem é você como aluno. E esse counselor tem também esse papel fundamental de enviar os transcripts, que é o histórico escolar. O Marco vai falar já da carta em si, né, e das diferentes cartas que a gente vai ter aí no processo, tá certo? Vamos adiante. Marco, se tiver alguma coisa que eu não comentei que você queira adicionar, por favor, feel free, ok? Sim, não, é só um adendo em relação a como esses documentos são enviados. Então, como o Dani disse, né, quem envia vai ser o seu counselor, geralmente pelo Common App, porque é a plataforma mais utilizada, mas em alguns casos, algumas universidades não usam o Common App, então o transcript pode ser enviado pelo próprio portal da universidade, em alguns casos, principalmente quando é State University, ou pelo próprio e-mail, desde que o e-mail seja um e-mail institucional, tá? Então, é muito importante que tudo seja muito oficial, porque tem algumas universidades que, inclusive, dizem que podem não aceitar os documentos se não for um e-mail institucional daquela escola. Enfim, então, é bom sempre trazer esse ponto para os seus recommenders e seus counselors. Ótimo, Marco, perfeito. E como vocês sabem se a instituição está no Common App, não está, se ela aceita por e-mail ou não aceita, né? Vocês vão precisar checar as instruções da candidatura diretamente no site de cada universidade, tá? Então é bem importante ter essas informações detalhadas, atualizadas, né? Para que vocês não, enfim, não cometam nenhum erro, né? Em termos de processos aqui que pode custar uma candidatura, né? Então tenham muito cuidado, né? Em buscar esses detalhes para fazer da maneira correta. E também, dessa maneira, vocês demonstram o interesse, né, pelo processo, demonstram o quanto vocês estão se empenhando, né, e colocando energia nesse processo, a buscar informações adequadas e fazer da forma certinha, tá? Marcos, você quer falar um pouquinho de School Profile? Sim, sim. Além desses documentos que o Dani falou, né, em relação ao histórico escolar, que é muito importante para mostrar realmente o teu perfil acadêmico, é importante para os admission officers, que são as pessoas que vão ler, né, toda a tua candidatura, que eles compreendam qual é o contexto que você está vendo, né? Como é que a tua escola funciona, quais são as oportunidades que aquela escola te oferece em relação a atividades extracurriculares, ou então ao rigor mesmo acadêmico, e a outros elementos que são essenciais para que eles vejam que você é um aluno, uma aluna que é competitivo, né? E aí nós temos o School Profile, que é basicamente um documento oficial da escola, que traz vários elementos aí, vários detalhes em relação, por exemplo, ao corpo administrativo institucional. Então, quem é o diretor?
qual o contato, o endereço, quantos alunos estão matriculados recentemente, um pouco também da história da escola, de quando foi idealizada e construída, e aí para onde esses alunos dessas escolas vão, quais são as universidades que eles são aceitos, enfim, existem vários elementos aí, principalmente também como é organizado a questão das notas, né? Qual é o grading system que aquela escola utiliza, se é de 0 a 100, de 0 a 10, qual é o mínimo passing, né? A média mínima para você poder ser aprovado, entre vários outros pontos que ajudam eles a entenderem, a compreenderem de onde é que vocês estão vindo. Isso é importante principalmente porque existem muitas escolas, na verdade a maioria das escolas aqui, né, no Brasil, infelizmente não tem esse hábito de construir um school profile. A gente geralmente encontra esse school profile em escolas que já têm uma dinâmica, uma estrutura que organiza e ajuda os alunos a aplicarem para universidades nos Estados Unidos e em outros países. Se esse for o caso da sua escola, se eles não tiverem um school profile, é importante que você tome a iniciativa de falar com a coordenação pedagógica, com a direção, para que vocês possam construir isso juntos. E é até importante porque se na sua escola não tem, talvez você seja a primeira pessoa a criar esse documento que vai ficar, né, para muitas outras pessoas no futuro também aplicarem. Emily, nos IFs tem School Profile, eles não têm o School Profile, que é oficial, mas como tem muitos alunos que aplicam de IF, muitos campi já têm um modelo que já foi utilizado em outros anos, né? Por alunos Então, precursores, né, que criaram isso, lá atrás, e esse modelo foi aperfeiçoado. com certeza. E assim, é importante você saber disso, até para entrar em contato com os alunos que já aplicaram e para entrar em contato também com a coordenação para ver o modelo que foi utilizado e atualizar para aquele ano. E se na sua escola você tem mais de uma pessoa que está aplicando, é interessante que vocês formem um grupo para que todos enviem, para que o counselor, no caso, envie o mesmo school profile, né, para todo mundo que está aplicando naquele ano. E os centros, eu ia só reforçar também que os centros Education USA podem ajudar nesse processo, tá, gente? Então, se vocês precisarem de um apoio para ter um pouco mais de informações sobre como montar um school profile, tudo, né, os diferentes centros do Brasil podem dar esse suporte de uma maneira mais geral. E se vocês precisarem de um acompanhamento mais individualizado, também os centros podem oferecer esse acompanhamento. Normalmente esse é um serviço mais especializado, mas vocês podem entrar em contato com cada centro para ver como funciona. Isso, eu coloquei agora um link no chat do College Board, que tem bem detalhado assim, quais são os elementos que são necessários para o Skill Profile, e tem também alguns exemplos, tá? Vamos prosseguir? Okay. Bom, e aqui tem mais detalhado, né, o que é que vocês podem, o que é que vocês podem, o que é que deve estar inserido aí no School Profile. No link que eu coloquei para vocês tem toda essa informação, tá, gente? Bem detalhada, então é importante vocês salvarem para poderem já se organizarem o quanto antes para que vocês tenham esse documento. Quem é de escola pública tem geralmente o projeto pedagógico da instituição, que pode ajudar bastante nessa construção. Lembrando que o School Profile precisa ser em inglês, não precisa ter assinatura, e vai ser também enviado pelo counselor, pela pessoa que foi designada para ser seu counselor. Então, o counselor ou a counselor vai enviar tanto o seu histórico escolar, quanto várias informações da escola e anexar o School Profile na conta dele, para poder ser enviado quando você fizer a sua candidatura, tá? Então, não é o aluno que envia, e sim o counselor que está organizando todo esse processo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cartas de recomendação, porque, como vocês já devem saber, o processo de admissão a universidades americanas é um processo holístico, que considera tanto o seu histórico escolar, né, seus academic achievements, quanto também o que você, como candidato, tem feito aí durante todos esses anos no ensino médio e também no gap year, se for o caso. E as cartas de recomendação, elas servem para contextualizar os candidatos que estão passando por esse processo, né? Principalmente dentro do contexto da escola. Então, é importante que vocês considerem pessoas que foram seus professores e também coordenadores, que te conhecem muito bem. Não apenas aqueles professores, por exemplo,
em que na matéria X ou Y você tinha as melhores notas, só que aí você não tinha uma relação muito próxima com aquele professor. É importante vocês escolherem pessoas que te conhecem mesmo, para além das notas, tá? Que, por exemplo, conhecem o quão difícil é para você chegar na escola, porque tem alunos que passam 1, 2 ou até 3 horas diariamente pegando ônibus para poder chegar. Isso precisa estar contextualizado. Caso você tenha algum problema específico familiar ou de saúde, que precisa ser contextualizado também, que talvez tenha impactado nas suas notas. Então, todos esses elementos precisam estar contextualizados nas cartas de recomendação e é importante que o professor ou coordenador conheçam a sua história, né? É muito interessante o que a Dani disse no início, que se você não tem um contato muito próximo dos seus coordenadores, que geralmente são pessoas que ficam um pouquinho mais distantes, né, desse contato com alunos, porque tem toda a escola para gerir, faça-se ser notado, faça-se ser visto, né? Enfim, e aí essas cartas, elas vão literalmente descrever ações que você, como aluno ou aluna daquela escola, fez durante o seu período dentro daquela escola, né? E aí é importante que vocês também considerem que professores, coordenadores são pessoas que são muito ocupadas. Então, é preciso que vocês facilitem o trabalho deles quando forem pedir essas cartas de recomendação, né? Como eu já havia dito, escolham pessoas que trabalharam muito próximo a vocês. Geralmente, o que é exigido, o que é obrigatório é que vocês tenham ao menos 1 ou 2 cartas de professores, vai depender da universidade. Geralmente são 2, mas tem universidades que só permitem uma. E também do counselor, que é a pessoa que vai mandar todos aqueles documentos que a gente já explicou aqui anteriormente, né? Então, escolham de forma sábia, principalmente considerando se aquele recommender vai ter tempo para te ajudar, se aquele recommender te conhece muito bem e se aquele recommender tem flexibilidade até para poder entender mais mesmo sobre o processo de application, caso você tenha essa possibilidade de escolher, né? E às vezes pode acontecer de não ter. E é importante que vocês expliquem para eles como esse processo de candidatura e o que é importante está listado na carta de recomendação. Lembrando que você, apesar de ter essa possibilidade de listar coisas que você fez, tanto dentro quanto fora da escola, de também tentar lembrar e relembrar alguns professores em relação à tua atuação dentro da sala de aula, tua relação com os outros alunos, quem vai escrever a carta é o recommender, é o professor, né? E o counselor. Então, tenham isso muito claro, porque vocês não podem interferir no processo de escrita das cartas, apesar de poderem, claro, darem algumas dicas para que eles seguirem, né? E isso é importante porque muitos professores aqui no Brasil não têm essa prática de escrever cartas de recomendação com o propósito que as universidades americanas esperam, né? Geralmente as cartas que a gente encontra são cartas um pouco genéricas, que só pontuam alguns adjetivos de essa pessoa é excelente, faz isso e aquilo, mas não contextualiza realmente como que você alcançou aqueles elementos. Dani? Eu ia só comentar que às vezes o professor fala que o aluno é muito comportado, é Uhum. pontual, né? Assim, algumas qualidades que não deixam de ser importantes, mas que assim, elas são comuns a diversos alunos, realmente elas não tornam aquela carta única, né? E por isso que eu tinha comentado assim, a importância de vocês guiarem também o professor nesse processo, porque para eles também, se para você é algo novo, para eles talvez mais ainda, né? Como eu comentei, às vezes pode ser a primeira carta que ele está fazendo na vida, tem um tempo curto, né? Mas eu tenho certeza de que eles querem fazer um bom trabalho. Então, vocês podem guiá-los organizando informações, providenciando informações que vão ajudá-los a escrever, né, uma boa carta para vocês. Perfeito. Perfeito. E isso é muito importante porque contextualização é tudo. Como o Dani disse, se a carta for muito genérica, isso não vai te diferenciar de ninguém. Então, brilliant student. A gente vai ver aqui alguns exemplos, não vou me ater muito a isso, mas
She's a brilliant student, ponto final. E aí não dá um contexto de como que aquela pessoa teve aquela percepção, ou construiu aquela percepção, fica muito limitado, né? Então é importante deixar isso bem claro para os seus recommenders. E aí nós temos basicamente a carta de recomendação do counselor, que também vai ser enviada através do Common App, apesar de que pode ser enviada por outros meios também, mas geralmente pelo Common App. E no geral, não é uma regra, mas no geral, a carta do counselor precisa trazer aí pontos específicos que fazem parte daquela escola. Então, se aquela escola tem algum tipo de atividade que é bem especial, que é bem diferente de outras escolas, o counselor pode trazer brevemente isso na carta, lembrando que isso daqui também vai estar no School Profile. Então, é preciso pensar a carta do counselor como uma unidade do School Profile. Não repetição do que está lá, mas contextualização de algumas atividades e, claro, trazendo você como candidato no centro da carta, né? Se você participou dessas atividades, como o counselor te vê em relação à comunidade escolar, também percepção de outros professores em relação a você, já que geralmente o counselor tem mais contato com os professores e pode também trazer essa percepção. E aí o counselor também pode trazer pontos específicos em relação à sua vida, como a gente já tinha conversado. Por exemplo, se tem algum problema de saúde, ou então se aconteceu alguma coisa na escola que precisa ser explicado, ou então questão de locomoção, se impactou de alguma forma na tua performance escolar. Apesar de ser preferível que o counselor faça isso, os professores também podem trazer esse contexto, tá? E aí o contexto do aluno em relação aquela turma que está se graduando, que vai estar tanto contextualizada no School Profile, quanto nas cartas de recomendação e no seu histórico escolar, e caso a escola tenha ranqueamento de alunos, nem todas as escolas têm isso, mas caso tenha, isso também vai dar um contexto muito específico da tua capacidade acadêmica. E aí, em relação às cartas de recomendação dos professores, é importante trazer o contexto das aulas dentro dessas cartas e como você, né, como candidato, se comportou durante as aulas, né? Tanto nas aulas regulares, quanto em projetos que são vinculados àquela aula, e inclusive projetos que, mesmo que não sejam daquela aula, mas aquele professor te viu ou te orientou de alguma forma, isso vinculado geralmente vinculado mais à escola, mas também pode ser vinculado a outros programas e projetos que são fora da escola. Já vi muitas cartas muito bacanas de professores que tinham esse contato com o aluno dentro da sala de aula, mas também tinha contato fora com projetos de liderança e com pesquisa científica em feiras, etc. Então, se esse é o caso, se esse é o seu caso, vale muito a pena pedir que o seu recommender contextualize também essas questões, tá? E aí trazer questões também de performance acadêmica, você comparado à média geral da turma, enfim, e aí também dar esse highlight em coisas que te diferenciam de outros alunos, tanto da classe, tanto da sala de aula, quanto de toda a vivência daquele professor, né? Porque há algumas cartas em que os professores fazem questão de falar que eu tenho 10 anos ou 15 anos de experiência e poucas vezes eu tive um aluno ou uma aluna como X ou Y. Isso é muito importante e interessante também de estar, né? E, claro, usar exemplos específicos sobre os adjetivos que são utilizados, né? E a gente vai ver isso agora. Pontos que vocês precisam ter cuidado. Não compartilhem templates, não compartilhem modelos de cartas prontas para os seus professores, porque pode acontecer de utilizarem um modelo, vários professores utilizaram o mesmo modelo, e a carta aí com algum erro, né, com o pronome errado, ou até com o nome errado, ou com algo que seja um pouco genérico. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Deem, sim, claro, as dicas e a orientação que eles precisam, mas evitem esse tipo de compartilhamento, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de como a carta pode ser bem contextualizada. Nós não vamos ler todo o texto, mas só para que vocês tenham ideia de como os professores podem construir, inclusive até compartilhar com eles em relação a
a explicar mesmo, olha, você poderia escrever talvez dessa forma, trazendo essa experiência, enfim, para que eles tenham certeza de que estão no caminho certo, né? Então, essa daqui já é uma parte de uma carta que está cortada, né? He has always shown a friendly and respectful relationship with his peers and teachers, which has made him very dear to everyone. Então, ao invés de falar, essa pessoa é muito friendly, não, essa pessoa que escreveu aqui contextualizou um pouco mais, dizendo que tanto os alunos quanto os professores o consideram muito. I proudly remember an activity developed in one of my classes. E aí vem a contextualização, o exemplo concreto mesmo do que esse recommender escreveu no início. E aí vai trazer o fato, né? De fato. When he acted as an advisor to a colleague who had difficulty in writing texts. E aí vai contar toda a história de como esse candidato ajudou outro colega que tinha dificuldade e deixando bem claro mesmo o porquê de essa pessoa ser muito respeitada e muito querida pelos demais, né? Então, é esse tipo de contextualização que é importante, tá? Que as cartas tenham nesse processo. A gente comenta muito, né, Marco, que showing is better than telling, né? A ideia de você mostrar, né, demonstrar, é sempre mais legal do que simplesmente você listar, você falar. Isso para qualquer texto, não somente aqui para a carta de recomendação, mas para outros textos que, inclusive, como alunos, vocês vão fazer. Né? E quando você lê esse texto, você realmente vai entender um pouquinho mais sobre esse aluno, e você visualiza a experiência que o professor teve com esse aluno e um pouco mais de quem é esse aluno. Esse seria um modelo de carta ideal, não especificamente o que está escrito aqui, mas onde o leitor que sequer conhece vocês, nunca viu nenhum de vocês, mas ele consegue imaginar, né, vocês dentro de sala de aula, que perfil de aluno vocês têm, que habilidade vocês demonstraram ali, né? E isso é que realmente enriquece muito a candidatura e é o que vocês vão buscar numa carta de recomendação, trazendo todos os recursos possíveis para ajudar os professores a fazerem isso. Sim, sim. E caso você tenha alguém te mentorando do Education Say, enfim, conversa com o seu advisor para ver questão de poder te ajudar os seus professores, no caso, nesse processo, né? Conectando o professor com o advisor, caso isso seja possível, obviamente, porque talvez a gente não tenha dito isso, mas os alunos não podem ver as cartas de recomendação. Inclusive, quando você vai no Comunet, você clica em uma opção que literalmente diz que I waive the rights to see my recommendation letters. Isso é muito importante vocês seguirem a risco, tá? Bom, aqui tem outro exemplo que a gente não vai ler, mas é importante que vocês também tragam aí alguns modelos que poderiam ser utilizados em carta de recomendação. Por exemplo, tem carta de recomendação que pode ser utilizada em bullet points, que é basicamente o professor, o recommender, ele organizar a carta colocando os pontos diferentes que vão ser abordados aí. Na verdade, eu acho que é a segunda, não, essa daqui mesmo. Então, por exemplo, na carta de recomendação, ela pode ser dividida mesmo em partes, como distinctive qualities, e aí a pessoa escreve um pouquinho, academic history, e aí escreve um pouquinho sobre aquilo. Ou então pode ser também escrita de forma em prosa, como uma narrativa mesmo, sem esses tópicos, tá? Não é que exista um modelo que seja melhor que o outro, mas é importante também trazer essa outra forma de carta de recomendação, de como organizar essas informações para que o professor, para que o recommender, ele escolha a forma que seja mais fácil e mais efetiva para ele, ok? Então, desde que esteja contextualizada, pode ser assim ou pode ser em forma narrativa, sem esses tópicos aqui. Tá? E aí a gente gostaria de trazer esse homework para vocês, né? Não sabemos em como vocês estão aí no processo de candidatura, mas se vocês estiverem pensando em aplicar para esse ano, para o Fall 2023, é muito importante que vocês já comecem a conversar com seus recommenders. Lembrando que recommender pode ser também outras pessoas, como pessoas que te acompanharam no trabalho, ou então peer letter, que é uma recomendação que um colega de turma, ou então seu melhor amigo, melhor amiga, pode escrever para vocês, só que essas cartas não são aceitas em todas as universidades, não. É importante, como o Dani disse no início, que vocês vejam os requerimentos em cada universidade individualmente, tá? Até para ver se você tem possibilidade de enviar cartas extras.
E lembrando que as cartas precisam ser de um professor de exatas e de um professor de humanities. Então, por exemplo, você pode escolher um professor que ensine matemática, ou física, ou química, ou outra matéria, e um professor de português, de inglês, ou de geografia, de história, enfim, ou social sciences, no caso. É importante ter essas duas visões aí, para que os admission officers vejam que, mesmo em áreas diferentes, vocês impactaram a escola de alguma forma, né? Uma coisa que eu ia adicionar, Marco, é que não é uma coisa proibitiva você ter de uma mesma área. No Uhum. entanto, lembrem-se que a gente quer aqui trazer diferentes visões sobre vocês, né? Cada item do formulário, da candidatura de vocês, do application de vocês, é uma oportunidade de vocês se apresentarem, criarem uma narrativa, né, sobre quem vocês são para os admissions officers nesse processo. Então, vocês ganham com essa diversidade, vocês ganham trazendo uma carta em que o counselor talvez traga algum aspecto, porque a vivência que você teve com ele, um professor de Humanities vai trazer certamente uma forma, algo diferente, pelas experiências e quem ele é, como ele vê as coisas, como ele percebe você na sala de aula, e a mesma coisa um professor que é de uma área mais de exatas, por exemplo, né? Então, essa riqueza, né, de perspectivas, ela vai ser muito importante, né, na candidatura, e por isso que é algo a ser buscado também. Sim, sim. E eu sei que tem alguém aqui do IF, porque fez uma pergunta sobre o Instituto Federal. Em escolas que têm ensino técnico integrado, existem aquelas matérias que não são do currículo comum que a gente encontra, né, em todas as escolas, como, por exemplo, mecatrônica ou questão de hospedagem, ou seja lá qual for o tipo de curso técnico que você esteja fazendo. Essas matérias também podem ser, os professores dessas matérias também podem escrever cartas de recomendação, mas o interessante é que o professor, que o recommender, contextualize pelo menos um pouquinho no início quais são as matérias, quais são os conteúdos que são vistos nessas matérias que têm um nome um pouquinho mais diferente do normal, tá? Então, vamos supor que tenha ciência da computação, uma matéria com ciência da computação, ou algo um pouco mais específico. Então, é interessante que traga, ok, aqui nós vemos conceitos de matemática, conceitos dessa outra área aqui, bem brevemente, porque esse não é o foco, mas ajuda também os admission officers a entenderem um pouquinho sobre aquele subject que não é tão comum assim de eles verem, ok? Gente, a gente vai abrir agora para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. E lembrando que essa sessão vai ser está sendo gravada e que, posteriormente, o Education SA vai postar no canal do YouTube para que vocês possam revisitar. Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem digitar no chat a pergunta, tá? Ou abrir o microfone também. Eu ia só reforçar, né, que a gente está aqui fazendo essa apresentação como parte do College GPS. Então, eu não sei se vocês já participaram de outras sessões, né? Tanto vocês aqui como quem vai estar ouvindo, talvez a gente depois. Mas são várias sessões ao longo do ano de diferentes temas. E a próxima sessão vai ser em agosto. E o tema é justamente Common App. Né? Então, é bem importante participar para ver direitinho como é que funciona essa plataforma, né? Tendo como NEP como base, isso ajuda muito também para preencher outros tipos de formulários, né? E também esse processo de como é que você adiciona, né, um recomendante, né? Esse recomendante vai receber um e-mail, né, na verdade, uma mensagem do próprio Common App, do sistema, indicando para eles entrarem lá. Então, tem todo esse processo aí diretamente no Common App, que vocês podem até já criar uma conta, já irem observando também como isso funciona, antecipando essas necessidades. Uhum. Eu vou para a gravação agora, mas ainda vou responder a pergunta da Emily aqui, tá? Então, só para que a gravação não fique muito longa, a gente vai concluir agora. See you. Stop recording.